E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a segunda parte do vídeo que eu gravei, já coloquei no canal, da parte 1 do estudo sobre o Evangelho de Marcos, que eu tô bem no início do estudo do Evangelho de Marcos. E eu gravei a primeira parte porque, como meu celular tá super lotado, então eu tenho que gravar por partes. Então vamos lá, vou terminar rapidinho a segunda parte do vídeo que eu gravei, Momento nas Escrituras, no Evangelho de Marcos. Estou bem no início, mais especificamente no versículo 9, no versículo 12 e no versículo 14 do capítulo 1. E agora eu vou concluir o que eu estava falando, o que eu falei no outro vídeo. E aqui, aí eu parei aqui. Aí eu terminei no outro vídeo falando sobre quando Jesus começa o trabalho dele na Galileia. E aqui, ó, e eu parei nessa parte aqui, onde Jesus estava andando pela beira do lago Ó, presta atenção, porque essa parte aqui é bem interessante, porque o Espírito Santo falou, comunicou ao meu espírito uma coisa bem interessante que Os cabelinhos nascendo, gente. Aqui são cabelinhos nascendo. Eu não tinha, em outras vezes que eu estudei, eu não tinha observado esse detalhe, mas agora começando a estudar o Evangelho de Marcos, o Espírito Santo falou no meu coração a respeito desse detalhe aqui. Olha só, vamos lá, vamos ler juntos. Olha lá, eu parei aqui. Jesus estava andando, olha só, Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 pescadores. Quem eram esses 2 pescadores? Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Prestem atenção, que tem essa primeira parte desse versículo 16 e tem a outra parte do versículo 19 que vocês vão notar uma diferença. Ó, prestem atenção. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Inclusive, na outra parte do vídeo, eu falei e terminei falando a outra parte, falando sobre que essa palavra fala também sobre entrega, obediência e fidelidade. Lembrem, quem já assistiu o outro vídeo, a parte 1, vai ver que eu falei sobre entrega, obediência e fidelidade. Essa palavra fala sobre essas 3 coisas também. Claro, fala sobre outras coisas, mas 3 coisas que eu identifiquei muito profundo aqui nessa leitura foi essas 3 coisas. E aqui nessa partezinha vocês vão entender que aqui também contém a entrega, a obediência e a fidelidade. Olha como Jesus foi fiel desde sempre. Desde sempre. Como eu tinha falado no outro vídeo, na tentação, quando Jesus foi tentado, ele foi difícil, foi árduo, foram 40 dias sendo tentados por Satanás e ele suportou, foi fiel, ele entregou e ele obedeceu. Olha só, vou ler novamente. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 pescadores, eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Percebam que essa parte Jesus viu eles e eles estavam no lago pescando com redes. E Jesus lhe disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Gente, vocês entenderam como aqui, vocês entenderam como aqui assim, é muito interessante, porque Jesus estava andando pelo lago
e viu esses dois pescadores, Simão e o seu irmão André, e eles estavam no lago pescando. Quando eu estava lendo essa parte aqui, o Espírito Santo falou no meu espírito a respeito do seguinte. Aqui, como eles estavam pescando, momento presente. Quem estudou em língua portuguesa, gerúndio, enfim, palavras terminadas com NDO, pescando, presente, momento presente. Eles estavam pescando, um ato daquele momento, eles estavam pescando com redes. Jesus disse, venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar, gente. Imaginem, se coloquem no lugar de Simão e André, estavam lá pescando, se coloquem como se fossem vocês, estavam pescando. Jesus chega e fala assim, por exemplo, vou fazer um paralelo aqui. Jesus chega e fala assim, Paulinha, venha comigo, que a partir de hoje eu vou te ensinar você a pescar, gente. E aí, veio no meu espírito essa pergunta. Nos momentos favoráveis, porque aqui eles estavam pescando. Momento presente, eles estavam pescando. Era um ato daquele momento. Eles estavam pescando. Aí veio no meu espírito exatamente essa pergunta, assim que quando eu estava lendo, veio no meu espírito essa pergunta. Nos momentos favoráveis, nós obedecemos? Nós obedecemos ou a gente se enche de ego e acha que a gente não precisa e a gente... Filho, não fica fazendo barulho que eu tô gravando o vídeo, por favor. Eu tô bebendo Nesses momentos favoráveis na nossa vida, eles estavam pescando. Então, era um momento favorável, um momento assim, bom, que é tá pescando, tem peixe, tá pescando, por exemplo. Aí me veio essa pergunta assim, eu comecei a analisar. Nos momentos bons, favoráveis, que a gente está com o dinheiro no bolso, que a gente está com a nossa despensa cheia, que a gente está com as nossas contas pagas, que a gente está bem. Será que a gente está disposto a obedecer? Porque como eu estava falando. Jesus obedeceu, ele foi fiel em todos os momentos, tanto nos momentos bons quanto nos momentos desafiadores. E nos momentos bons na nossa vida, quem somos nós? Nós continuamos a obedecer? Nós obedecemos? Se nós estivéssemos fazendo como esses pescadores, estivéssemos pescando e tá tudo certo, tá tudo bem, Jesus viesse e falasse assim, olha, a partir de hoje, vocês vêm comigo, que a partir de hoje eu vou fazer de vocês, eu vou ensinar vocês a pescar, gente. Ou seja, Jesus está falando assim, vocês vão deixar de fazer isso aqui, ó, que vocês estão fazendo, e eu quero que vocês façam isso a partir de agora. E aí? Eu comecei a analisar. Eu comecei a pensar. Será que nós obedeceríamos? Ou a gente ia fazer... Nós obedeceríamos a voz de Jesus, os comandos, a ordem, o pedido? Ou a gente ia falar assim, ah não, Jesus, aqui tá bom, eu vou fazer isso aqui. Porque se formos analisar, muitas vezes Deus pede pra gente fazer isso aqui e a gente acha que a gente fica com medo. Ai, será que foi Deus mesmo que falou? Será que vai dar certo? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou fazer? Entenderam? É nesse ponto que eu quero chegar. É por isso que surgiu essa questão, essa pergunta no meu espírito. Nos momentos bons, favoráveis, a gente ainda assim é obediente? Vamos lá, e tem outra parte aqui, ó. Ele falou, venham comigo que eu ensinarei vocês a pescarem, gente. Então, eles largaram, olha só. Então, eles largaram logo as redes e foram com Jesus.
Olha só, na minha versão aqui está escrito assim: então eles largaram logo. Eles não falaram assim: ah, Jesus, daqui a pouco eu vou. Ah, Jesus, eu vou terminar aqui, eu tô pescando, eu vou terminar de pescar aqui e daqui a pouco eu vou. Espera só um pouquinho. Ah, Jesus, eu vou ali me despedir do meu pai e da minha mãe. Ah, Jesus, eu vou daqui a tal. Eles largaram logo. A palavra diz aqui, ó, no versículo 18. Então, eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Olha o grau de obediência. Por isso que eu falei aqui, por isso que no início eu falei que essa palavra, ela fala de obediência, entrega, obediência e fidelidade. Nós estamos nos esforçando, nós estamos sendo fiéis, nós estamos procurando obedecer, nós estamos entregando, nós estamos prontos para entrega, para entregar aquilo que a gente para entregar, tipo assim, porque Simão e André, eles obedeceram já. Eles largaram lá, eles estavam pescando, eles estavam fazendo, e eles largaram lá, e logo aqui, ó, largaram logo, e ouviu a voz de Jesus, e foi. Porque para nós, seres humanos, é desafiador. Mas e aí? Nós estamos dispostos a obedecer? Estamos? Será que eu estou? Será que você está? Será que estamos dispostos a obedecer? Olha só. Aí vem a outra parte. Olha só. No versículo 19 fala assim: um pouco mais adiante, Jesus viu os outros 2 irmãos. Quem eram esses outros 2 irmãos? Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles. Agora vem essa outra parte. Lembra que nessa primeira parte que eu falei para vocês até agora, eles estavam pescando com redes. Simão e André estavam pescando com redes. Já nessa outra parte, onde Jesus vai mais adiante, que vê os outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco, nessa parte aqui, eles estavam consertando as redes. Nessa parte aqui, Tiago e João, eles não estavam pescando com Simão e André. Eles estavam consertando as redes. O que é que eu entendo aqui? Também, dentre várias informações que tem aqui nesse contexto, o que a gente pode entender aqui? Se eles estavam consertando as redes, por algum motivo, uma situação, a rede quebrou. E eles estavam consertando. E eu vejo aqui esse consertando as redes como um momento desafiador. Naquela partezinha lá que eu acabei de explicar para vocês, Simão e André estavam pescando com redes. Olha só, eles estavam pescando com redes. Já que Tiago e João estavam consertando. Então é um momento desafiador. Se aquele momento que Simão e André era um momento favorável, já aqui no momento de Tiago e João já não estava favorável. Eles estavam consertando. Então eu vejo aqui o quê? Eu vejo nessa parte aqui, eu entendo, e o Espírito Santo falou no meu espírito a respeito disso. Nos momentos desafiadores, aí tá, deixa eu só terminar. Consertando as vezes, Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu. Olha a obediência, olha a entrega, olha a fidelidade aí, a palavra, o comando, a voz de Jesus. Eles estavam consertando as redes, momento desafiador. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, o seu pai e os empregados no barco e foram com ele. Aí vem a outra questão, a outra pergunta que surgiu no meu espírito. Nos momentos desafiadores,
Ou seja, aqui eles estavam consertando as redes, não estavam pescando. Naquele primeiro momento lá, Simão e André estavam pescando. Era um momento favorável. Mas agora, Tiago e João estão consertando. Eu vejo aqui como um momento desafiador. Momentos que a gente não está... a gente está buscando, a gente está se preparando, a gente está se movimentando para fazer algo. E às vezes é um momento desafiador. Então aqui... veio essa questão, essa pergunta no meu espírito e eu comecei a analisar. Nos momentos desafiadores, qual a nossa atitude? Porque a atitude aqui a atitude de Tiago e João foi também de obediência, de entrega e fidelidade, porque aqui fala que Jesus chamou os dois, eles estavam consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, que era o pai, os empregados no barco e foram com ele. Vocês percebem a questão que eu tô focando na questão da obediência? Eles deixaram o pai, Tiago e João deixaram o pai, Zebedeu, os empregados no barco e foram com ele. Vocês percebem que nos momentos desfavoráveis, nos momentos desafiadores, a gente precisa obedecer também. E quem somos nós nesses momentos? Tanto no momento desafiador, tanto no momento favorável, quanto no momento desafiador. Quem somos nós? Qual a nossa atitude? É obedecer ou recuar? É obedecer a voz e falar assim, eu creio, se é Jesus que está me Ele vai cuidar. Ele vai cuidar da minha família. Olha só o mistério. Jesus estava chamando Tiago e João. E Tiago e João deixou Zebedeu e os empregados. Então, eles confiaram e deixaram Zebedeu e os empregados. Então, nesses momentos, qual é a nossa atitude? Qual a nossa atitude? A gente obedece ou a gente recua? A gente obedece ou a gente fala assim, mas e meu pai? Mas a minha mãe, meus irmãos, como é que vai fazer? Como é que eles vão ficar? Se foi Jesus que chamou, se é Jesus que está chamando, ele vai cuidar daqueles que ficaram. Eita, é forte, hein? Se é ele que está chamando, se é ele que está falando, ele vai cuidar daqueles que ficaram. Nossa, gente, é muito forte isso. E essa palavra falou muito no meu espírito. Porque em todas as ocasiões, nos momentos bons e nos momentos desafiadores, a gente precisa fazer o quê? Obedecer, ser fiel e entregar. É fácil? Não. Não é fácil. É desafiador. Mas Jesus sabe exatamente o que é que ele está fazendo. Ele estava nessa passagem aqui, Jesus está começando o trabalho dele. Ele está começando o trabalho, e ele começou o trabalho ali na Galileia. Eles estavam chamando, eles estavam convidando. Então, o que é que eu quero falar para vocês? Se é Jesus que está falando com você, se é Jesus que está chamando você, creia, entregue. Seja fiel e obedeça. Obedeça. Porque a própria palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Jesus está chamando, vá. Jesus está convidando, vá. Vá, obedeça. Obedeça porque é Jesus. É Jesus, é o Todo-Poderoso. É o Jeová. Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Shammah. É o príncipe da paz, a estrela da manhã, a semente de Jessé. É Jesus. Então, se ele está chamando, vamos obedecer. E é isso, gente. Essa é a última, era a última parte dessa passagem que eu estava estudando. Então, foi uma passagem que eu achei muito forte, muito poderosa e que fala muito sobre a obediência. Nós estamos obedecendo o chamado de Jesus
nós estamos crendo que Ele vai cuidar, que Ele vai prover, que Ele vai capacitar, que Ele vai habilitar, que Ele vai cuidar dos nossos? Então, é sobre isso. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo estudo. Eu achei bem interessante, quis dividir com vocês. E peguem a Bíblia de vocês, vão lá no Evangelho de Marcos. Eu estou começando o Evangelho de Marcos. Agora eu estou começando mais uma vez, que eu já estudei o Evangelho de Marcos 2 vezes, estou estudando pela 3ª vez, só que dessa vez eu estou fazendo as anotações, e aquilo que o Espírito Santo, ele fala no meu espírito, eu vou anotando. E é muito poderoso, gente, porque o Espírito Santo, ele vai abrindo, ele vai dando entendimento, ele vai mostrando o que é que ele quer falar com você, comigo e com você, através dessa palavra aqui. E ele falou muito sobre a questão da entrega, da fidelidade e da obediência. Vou finalizar com essa pergunta. E nós estamos dispostos a obedecer quando Jesus te chamar? Quando ele passar e falar assim, venha, eu estou lhe chamando, venha, que eu vou. Aqui como está escrito, venha comigo. Não é com qualquer pessoa, é comigo. Jesus está falando, venha comigo, que eu vou ensinar você a pescar gente. Eu vou ensinar você a exercer o seu chamado, a fazer aquilo que eu quero fazer na sua vida e através da sua vida. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Um feliz sábado, um excelente final de semana e até a próxima.